Amém. Boa noite, graça e paz. Graça e paz, aleluia. Irmãos, já deu boa noite para o irmão que está do seu lado, já deu um sorriso, já cumprimentou ele. Alguns não tinham cumprimentado, né? Amém. Já vai declarando bênção, vitória sobre a vida dele. Quero deixar aqui o abraço do pastor Marcos, que não está aqui com a gente hoje. A pastora está cuidando da sua sobrinha, que fez a cirurgia. Está nesse processo e hoje ela foi passar um tempo lá. E o pastor ao longo do dia tratando de diversos assuntos, então ele não conseguiu estar aqui com a gente, mas ele deixa aqui o abraço. O culto de terça, irmãos, a gente está com uma série chamada Sem Limites, né? Todo mundo sabe dessa série Sem Limites. E a gente tem compartilhado a cada dia, o Espírito Santo tem colocado no coração de cada ministro a respeito dessa realidade, como viver uma vida sem limites no Senhor. Uma vida sem limites, obviamente, é uma vida cheia de milagres, é uma vida cheia do romper de Deus, e é uma vida que em muitas situações não é a vida que nós estamos vendo nesse momento, ou pelo menos aos nossos olhos. Quem aqui está naquela oração de apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor? Ou só eu que estou nessa oração aí. Apressa-te, ó Deus, como o salmista, não é? Orou dessa forma também. Apressa-te, Senhor, porque muitas são as necessidades, muitas são as situações, e porque a gente sabe que aquilo que Deus coloca no nosso coração para fazer é sempre acima da nossa capacidade. Então nós precisamos sim da ajuda dEle, do suporte, da capacitação, e que Ele entre a cada dia na nossa causa. Porque se aquilo que o nosso coração está inclinando para fazer no reino, na obra, ou até mesmo na nossa vida natural, se estiver dentro da nossa capacidade, provavelmente o Senhor está nos dando um tempo de descanso. Mas daqui a pouco vem um novo desafio. Porque os desafios vêm para nos levar para o próximo nível. Na presença do Pai, no ministério, aonde quer que nós estejamos. Mas nessa noite, irmãos, o Pai colocou no meu coração de compartilhar algumas características da igreja que se move sem limites. Algumas características dessa igreja e como essas características são princípios. Eu queria te convidar para refletir hoje sobre essas características na sua vida, no seu trabalho, sobre essas características na sua família, na sua célula, no seu ministério. Eu queria te levar para uma reflexão se nós temos, como pessoas, como igreja, como indivíduos também, se apossado dessas características, entendido essas características e praticado por onde quer que nós passamos. Porque eu creio que essas são algumas características que levam ao Senhor a ordenar a bênção sobre as nossas vidas. Eu não preciso, irmãos, nem falar da base da nossa vida cristã, que são as disciplinas espirituais. Eu sei que é óbvio, mas é importante reforçar que algumas bases para a nossa vida. Oração. A oração, irmãos, ela não é uma ordenança para que a gente faça de uma forma mecânica, com palavras mecânicas, mas a oração é uma conversa. Uma conversa de pai para filho. Então, em alguns momentos de oração, obviamente, tem alguns tipos de oração, tem oração intercessória, mas eu levo a oração sempre como uma conversa. E Paulo nos instrui a orar sem cessar, a orar o tempo inteiro, estar o tempo inteiro falando com Deus, o tempo inteiro conectado com o Pai, entregando a Ele todas as situações. Mas além dessa oração, dessa conversa normal, eu gosto de sempre reservar um horário mais específico para falar com o Pai e para ouvir a voz dEle também, que muitas vezes vem através da palavra. Então não tem como a gente falar em viver uma vida sem limites, se a gente não viver uma vida de oração com o Pai, de comunhão com o Espírito Santo, falando e ouvindo, levando a Ele as nossas necessidades e trazendo dEle uma palavra, e trazendo dEle uma revelação para a terra. E essa revelação para a terra, às vezes é para a nossa família, às vezes é para a nossa vida, uma direção do céu para a nossa vida, a luz da palavra, às vezes é para o nosso ambiente de trabalho, às vezes é para a igreja. Então a oração, ela nos mantém conectados, ouvindo a voz do Pai. Ela mantém o nosso coração próximo ao coração do Pai. E tem diversos outros benefícios. Além da oração, irmãos, tem as disciplinas espirituais de ler a Bíblia. Porque lendo, a gente conhece um pouco mais do Pai, da sua vontade, dos seus princípios. E a gente se torna cada dia mais igual a Ele. A palavra vai nos purificando. A palavra vai limpando o nosso coração. A palavra vai alinhando o nosso estilo de vida ao estilo da vida que honra a Deus. E que toca o coração dEle. E nos ensina a lei dEle, a gente andando a partir da lei dEle. A lei dEle são os princípios dEle, que Ele criou desde a geração do mundo. E a gente vivendo conforme os princípios dEle,
quem vive de acordo com os princípios herda das promessas. Então é uma condição natural viver uma vida de promessas. E o jejum também, que faz parte das disciplinas espirituais do cristão. Então isso, irmãos, são as bases, obviamente, para a gente viver uma vida sem limites na presença de Deus. Mas tem algumas características que nós, como indivíduos, também podemos reforçar. E essa reunião de terça, que também é uma reunião de líderes, cabe ainda mais a nós reforçar essas características no nosso meio. Se você praticar isso que eu vou falar aqui, em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida, eu creio que você vai passar por um processo de transformação, e mais do que receber uma transformação, você vai levar uma transformação por onde você passar. O primeiro princípio, a primeira característica de uma igreja que vive sem limites, é uma igreja que permanece em unidade. Unidade, unidade, unidade. Irmãos, aonde tem união, o Senhor ordena a bênção. Toda família que tem união é uma família abençoada. Uma família que, na medida das suas possibilidades, o irmão ora pelo outro, o irmão ajuda o outro, o irmão aconselha o outro, e principalmente fala a mesma língua. A gente tem percebido, irmãos, eu gosto muito desse texto que eu vou ler aqui de Gênesis 11, porque é um texto que a gente tem falado no nosso local de trabalho, que é uma empresa secular, que não é um ministério, é uma empresa secular, mas que eu levo como ministério também. E a gente tenta levar esse mesmo princípio, para que do mais alto da organização até o mais baixo nível da organização, em todos os níveis, que as pessoas falem a mesma língua. Qual que é a direção que nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Qual é a nossa estratégia? Os irmãos que trabalham aqui sabem a dificuldade da estratégia do board da empresa chegar no chão de fábrica. E isso acontece em todas as áreas. Eu, como pai, eu tenho uma dificuldade da minha forma de pensar, das minhas filhas entenderem completamente a minha forma de pensar. E quando elas não entendem a minha forma de pensar, isso vira uma rebelião no coração delas. E eu preciso alinhar, ensinar, trazer e tentar mostrar o porquê eu penso dessa forma. Qual princípio eu estou seguindo? Em Gênesis 11, no capítulo 1, a Bíblia vai falar a respeito da Torre de Babel. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então todos eles tinham a mesma língua e a mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus está falando, eles vão viver uma vida sem limites, porque eles estão falando a mesma língua. Porque eles estão caminhando na mesma direção e fluindo a partir de um mesmo propósito. O nosso objetivo principal, irmãos, é entender qual é o propósito. É entender qual que é a língua que os filhos de Deus, que os filhos da luz estão falando nesses dias. Qual que é a língua que nós temos que falar nesses dias? E eu creio que uma linguagem que Deus está liberando sobre todas as igrejas do mundo e também aqui no Brasil. A linguagem de vencer o medo, a linguagem da identidade, a linguagem da perseverança, que é a mesma linguagem que a Bíblia diz. Ou seja, a língua que nós falamos, o idioma que nós falamos, o propósito que nós seguimos, é a Bíblia. É aquilo que nos une. Então Deus olhou do céu e viu ali no Vale de Sinar que todos os filhos, que todas as pessoas falavam a mesma língua. E Ele falou, não vai ter restrição. Tudo o que eles tentarem fazer, eles vão prosperar. Porque eles estão falando a mesma língua. Eles estão caminhando na mesma direção. E eu acho incrível, irmãos, essa passagem, porque se você olhar para as casas, para os lares, é da mesma forma. Se você quer que o seu lar prospere, que a sua casa seja abençoada, traz a família para todo mundo falar a mesma língua. Se é tempo de buscar Deus, é tempo de buscar Deus. Eu lembro muito bem, irmãos, que durante a pandemia, eu tive esse entendimento e eu chamei a minha família, minha esposa e minhas 2 filhas, uni elas e falei, vamos falar a mesma língua. Vamos andar na mesma direção. A gente entendeu ali em março de 2020 que o mundo ia ficar maluco.
que o mundo ia virar de ponta cabeça, como está acontecendo agora. A gente olha para o Oriente Médio, tudo que aconteceu no dia de ontem, no dia de hoje, e se isso não for um sinal para a igreja de Cristo, eu não sei mais o que é um sinal. Se isso não despertar a gente para voltar para a nossa língua, para a nossa linguagem, para o nosso idioma, para voltar para aquilo que nós precisamos entender e acreditar, eu não sei mais o que é um sinal, irmãos. E naquele tempo ali de pandemia, eu falei, o mundo vai virar de ponta cabeça. O que a gente precisa fazer agora, a gente não sabe o que vai acontecer com as empresas, com a economia, não vamos depender de governo. Vamos se esforçar para economizar, vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar do nosso coração. Vamos seguir as recomendações que forem possíveis e nós vamos falar a mesma língua. E naquele período ali foi o período que a gente conseguiu passar por toda aquela situação, principalmente, irmãos, com estabilidade emocional. Porque, obviamente, todos nós passamos. Mas quantas situações, quantos amigos eu não tive que durante a pandemia guardaram sua saúde, mas perderam seu casamento? Quantos amigos de trabalho eu não tive, quantas situações de depressão durante a pandemia eu não tive que ajudar a contornar? O meu chefe na época, todo dia ele aumentava o meu trabalho, devido a colegas que iam caindo em situações emocionais e não ia conseguindo. Ismael, você pode cuidar disso aqui também? Posso. Você pode cuidar disso aqui também? Posso, porque fulano não está bem, porque ciclano não está bem. Você pode cuidar disso? Eu falei, posso. Graças a Deus, que Deus guardou a nossa sanidade mental. E eu tenho olhado para o mundo hoje, irmãos, e tenho visto quantas pessoas o inimigo, eu volto naquela expressão, quantas pessoas o inimigo tem tentado sabotar. E você olha para a vida de muitas pessoas e você fala, essa pessoa tem tudo, como pode ser infeliz? Essa pessoa tem tudo que humanamente eu gostaria de ter. Como pode estar em uma profunda depressão, em um profundo pesar, em uma profunda melancolia? Como pode estar no fundo do poço? Uma pessoa que humanamente falando tem tudo, vive humanamente falando com as respostas daquilo que eu tenho orado. Mas por que todas essas situações têm acontecido? Porque apesar de terem guardado a sua saúde, o seu corpo físico, o inimigo tem atacado sim a mente de muitas pessoas. Mas quando nós estamos, irmãos, em dias como esse que nós temos vivido no mundo, o mundo de ponta cabeça, que nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã, eu fiz um pedido para um amigo a respeito de algo que eu preciso para abril do ano que vem. Ele falou, Ismael, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Como é que eu vou te ajudar sobre uma coisa que vai acontecer em abril do ano que vem? O mundo está de ponta cabeça. E eu falei, você não tem fé? Não, tem que ter fé, tem que confiar que vai dar tudo certo. Mas nesses dias, irmãos, a gente precisa, como igreja de Cristo, na terra, falar a mesma língua. Falar a linguagem de Deus, a linguagem de Cristo. A linguagem do amor, a linguagem da cruz. A linguagem da perseverança, a linguagem da santidade. E eu queria te encorajar a refletir qual linguagem você tem deixado tomar o teu coração. Qual linguagem nós temos deixado tomar o nosso coração nesses dias? O que nós temos espalhado nesse mundo como igreja, irmãos? As boas notícias, que são as boas novas, ou as más notícias, que são as más situações que têm acontecido no mundo? Qual linguagem nós como igreja temos falado? E aí eu quero dizer que sobre a nossa família, sobre a nossa casa, onde há unidade, onde união, e eu quero falar para você, irmãos, que todo lugar, toda situação que está ruim, se vocês entenderem, se nós entendemos como corpo de Cristo, como igreja, e colocar unidade, a gente tira qualquer situação do buraco. Você pode estar em qualquer contexto de vida, dentro da sua família, dentro da sua casa. Se vocês se unirem para falar a mesma língua, vocês saem de qualquer conflito, vocês saem de qualquer situação de buraco, de problema financeiro, de problema emocional, de problema de relacionamentos. Você pai, você mãe que tem problemas com seus filhos dentro de casa, se o casal começar a falar a mesma língua, se definir um caminho e falar, vamos seguir por esse caminho, se é o caminho da oração, se é o caminho de buscar a presença de Deus, se é o caminho de profetizar a bênção, de profetizar a vitória. Jesus disse que um reino dividido ele não subsiste. Enquanto um puxa para o lado e o outro puxa para o outro, a situação não avança. É como se um estivesse remando para frente e um remando para trás. Mas quando a gente para, quando a gente reflete, e quando a gente fala qual é o idioma que tem que ser falado dentro dessa casa, qual é o linguajar que nós vamos juntos, todos, falar na mesma língua dentro dessa casa, qual é o idioma que nós vamos falar dentro dessa empresa, para um remar para frente e outro remar para trás,
para ir todo mundo na mesma direção. Deus disse sobre aquele povo, o povo é um só e fala a mesma língua, não vai haver limites para o que eles tentarem fazer. E eu creio que dessa forma, irmãos, nós vamos ver uma vida onde não haverá limites. O Senhor vai surpreender a sua casa. O Senhor vai surpreender a sua família. Enquanto você liberar a palavra, enquanto você liberar aquilo que o Pai já tem derramado no teu coração. Acerta os ponteiros do idioma que tem sido falado dentro da tua casa. Acerta os ponteiros de como você tem falado em família, do idioma que vocês têm falado. Vamos juntos também acertar os ponteiros, nós que somos líderes, do idioma que nós temos falado dentro da igreja, que já é uma bênção. Vamos melhorar, vamos aperfeiçoar ainda mais. Vamos declarar ainda mais vitória, bênção. Nós vamos ver aqui, irmãos, no próximo ponto, uma coisa interessante, que a maioria das pessoas na Bíblia, que viveram uma vida sem limites, que viveram uma vida extraordinária, começaram de uma forma muito pior do que nós. Significa que nós já estamos na frente, irmãos, de muita gente da Bíblia, de muita gente que foi tida como herói da fé. Em Atos capítulo 2, no verso 40, a partir do versículo 42, a Bíblia vai dizer assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então a igreja de Atos 2, 42 é uma igreja que perseverava naquilo que tinha aprendido na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Da mesma forma eles estavam unidos, unânimes, enquanto igreja, enquanto família. Na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Irmãos, isso aqui é mais do que as 4 paredes dessa igreja. Isso aqui é aquilo que nós estamos liberando sobre a vida dos nossos irmãos de outras igrejas. Isso aqui é o que nós estamos liberando sobre a vida do corpo de Cristo no Brasil e no mundo. Isso aqui tem a ver com a intercessão do que nós estamos orando sobre os cristãos que estão no Oriente Médio, sobre os nossos irmãos que estão pregando o Evangelho na África. Eu não estou falando de uma placa de igreja, eu estou falando do reino de Deus aqui nesta terra. Eu estou falando da família de Jesus aqui nesta terra, filhos iguais a Jesus em caráter e propósito. A gente precisa cada dia mais expandir, irmãos, a nossa mentalidade de entender que o reino de Deus não é comida nem bebida, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que nós precisamos levar por todos os lugares, aonde a gente passar. Nós precisamos ser esse canal de bênção na vida de quem for, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para a gente entender, irmãos, que não são doutrinas de homens, que não são usos e costumes, que não são tradições que vão separar o corpo de Cristo nessa terra. Eu vim de uma igreja um pouco mais tradicional em usos e costumes. Eu demorei um pouco para me adaptar. Demorei um pouco para me adaptar à vida na comunidade da graça. Eu fui conseguir usar camisa sem manga e camiseta para vir para a igreja depois de 2, 3 anos que eu já estava aqui. Eu não conseguia. Não conseguia. Mas eu fui recebido com tanto amor e com tanta graça, irmãos, que eu consegui superar aqueles 30 anos de tradição. E vou falar uma coisa para você, irmãos. Isso aí não demerita ninguém em nada. Eu tenho familiares que vão para a igreja, que nas suas igrejas usam véu na cabeça. É uma bênção. Eu tenho familiares que se você não tiver de terno e gravata, ele não acha que é crente, eu acho que a gente não é crente. Mas eles têm sinceridade no coração, isso é uma bênção. Não nos demerita em nada. Nós não podemos colocar o amor de Cristo, o amor de Deus, essas situações acima do amor de Deus que nós temos na nossa vida. São situações, são tabus e sofismas que nós temos que tirar. Eu conheço pessoas, irmãos, que são tradicionalíssimas em termos de usos e costumes, mas que levam o Senhor com sinceridade por onde passa. E abriu mão da sua vida e abriu mão de tudo para estar em outro estado, para estar em outra região, para levar o nome de Jesus. Também conheço pessoas que não têm tradições e usos e costumes assim como nós, e também entregam a sua vida pelo reino e pela obra. E aí eu entendi que tudo isso, irmãos, são questões humanamente falando. Não estou falando de uma indecência e imoralidade, não estou falando disso não. Eu estou falando que a nossa unidade como corpo de Cristo tem que estar acima de tradições de homens. A nossa unidade como corpo de Cristo, a nossa intercessão uns pelos outros, a perseverança na doutrina dos apóstolos, a perseverança daquilo que nós aprendemos com Jesus, no perdão, na compaixão, na graça, nas orações, tem que estar acima de todas as religiosidades. Eu tenho um amigo queridíssimo, que ele é católico, e como eu oro e como eu abençoo a vida dele,
E eu empresto livro para ele, ele empresta livro para mim. E eu não olho para nada, irmão, só olho para que ele seja salvo, assim como eu quero a minha salvação também, e creio na minha salvação. Não coloco, irmãos, tradições acima de qualquer outra situação, porque eu acredito que o corpo de Cristo na terra é maior do que todas estas coisas. O nosso papel como igreja é amar as pessoas, não julgar, não criticar. Porque o que vai constranger o coração de uma pessoa que precisa conhecer a Cristo é o amor da igreja. O que vai constranger o coração de uma pessoa que precisa conhecer a Cristo é o amor da igreja. A palavra, irmãos, vai ser pregada em todo o tempo. E aqui, Lucas continua, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos. A nossa fé, ela precisa gerar unidade. A convicção de Deus no nosso coração tem que gerar unidade. A gente precisa estar juntos, irmãos, unânimes, unidos, com aqueles que estão falando a mesma língua, com aqueles que querem avançar no reino, com aqueles que querem ir para o céu. Dentro de casa, você precisa estar falando a mesma língua. No seu local de trabalho, você precisa estar junto, unidos, porque a sua unidade naquele lugar vai gerar milagres. A sua unidade naquele lugar vai gerar milagres, e não vai ter restrição para o que vocês tentarem fazer, se todos estiverem unidos, falando a mesma língua. Em poucos anos, vocês tiram qualquer empresa do buraco. E eu falo isso por experiência própria. No versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de ser salvos. Então o Senhor ia acrescentando, porque o Senhor via esse amor, via essa alegria, como nós temos vivido, e como que eu creio que o Pai quer intensificar no nosso meio. Eu creio que nós estamos vivendo dias, irmãos, nós começamos o ano falando que o Senhor ia nos capacitar, pela fé, a construir o melhor ano das nossas vidas. E quem escolheu assim, quem creu, eu tenho certeza que está vivendo essa realidade. Mas eu creio que o Senhor vai nos capacitar a viver como igreja, não como indivíduos, todos juntos, celebrando a nossa vitória. A segunda característica, irmãos, de uma igreja que vive sem limites, que se move sem limites, é uma igreja que se move pela fé. É uma igreja que se move pela fé. A fé, ela vai ser sempre um desafio na vida de qualquer ser humano. A fé, ela vai ser sempre um desafio. A gente acreditar naquilo que os nossos sentidos não estão nos falando, é sempre um desafio. Você pode não ver o fogo, mas se você sentir o cheiro de queimado, o cheiro de fumaça, você vai perceber que tem alguma coisa errada. Se você vê o fogo, você corre. Às vezes você não vê o fogo, mas você sente o cheiro da fumaça. Você crê que ali tem fogo. Às vezes a gente não vê o fogo e a gente não sente o cheiro da fumaça, mas a gente sente o calor. Passa perto de um ferro, encosta no ferro, você sabe que se queimou, você sentiu na sua pele. Aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não sente pelo olfato, pelo tato, aquilo que a gente não ouve, ou mesmo que a gente ouve, mas que a gente não vê, é muito difícil de acreditar. Então, o ser humano natural, é muito difícil gerar uma fé no seu coração. Se não for pelo Espírito, porque a fé também é um dom do Espírito. E nós precisamos exercitar essa fé a cada dia. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente ter certeza que nós vamos viver aquilo que nós estamos esperando e ter a prova daquilo que nós não estamos vendo, tem que ser pelo Espírito. Nós precisamos buscar esse dom da fé, nós precisamos buscar essa graça pelo Espírito. Nós precisamos orar para que o Senhor aumente a nossa fé e precisamos exercitar a nossa fé como um músculo para que ela cresça. O Senhor, Ele prepara condições, Ele prepara cenários para que a gente exercite a nossa fé. Mas quando o Senhor preparar um cenário para a gente exercitar a nossa fé, a gente não pode fugir desse cenário. A gente precisa liberar a palavra e crer. E crer que vai vir à existência aquilo que nós não estamos vendo. A Bíblia diz também em Hebreus, no capítulo 11, que pela fé os mundos foram criados através da palavra, de forma que aquilo que existe veio daquilo que era invisível, daquilo que não existia. Tudo que existe hoje foi criado através da palavra. Então a fé, ela nos leva a liberar a palavra correta, liberar a sentença correta. A fé, ela nos leva a liberar a ordenança correta. A fé, ela nos leva justamente a alinhar esses ponteiros do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa realidade.
A fé, ela nos leva a crer e descansar o nosso coração, mesmo quando a gente não está vendo nada do que a gente tem buscado. Mesmo quando nós não estamos vendo nada do que nós temos pedido, do que nós temos crido, a fé nos leva a perseverar, até vivermos essa realidade, até trazer a existência. É muito fácil, irmãos, perseverar 1 dia, 2 dias, talvez 1 ano, 2 anos. Mas e perseverar uma vida orando sobre a mesma situação? E perseverar quando a circunstância aos nossos olhos, aos olhos humanos, já são perdidas. Por mais que Marta e Maria fossem amigas de Jesus, quando Jesus chega até ela ali no advento da morte de Lázaro, elas não pedem para Jesus ressuscitar Lázaro. Elas falam: Senhor, se você tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. Porque é muito difícil crer que há esperança quando a situação se perdeu. É muito difícil crer que há esperança quando a situação não está mais à nossa vista, não está mais no nosso controle, no controle das nossas mãos. Elas criam que enquanto Lázaro estivesse doente, Jesus poderia operar um milagre. Mas depois que ele estava morto, Jesus estava ali. Não existia fé suficiente no coração delas naquele momento, quando Jesus chegou, para elas verem o milagre. Apesar de que Jesus operou o milagre. O que eu acho interessante da fé, irmãos, e nós vamos ler agora em Hebreus capítulo 11, alguns versículos sobre alguns heróis da fé. Todos esses heróis, irmãos, como eu disse, eles passaram por situações semelhantes à nossa. E alguns desses heróis, humanamente falando, eles foram piores do que nós. Eu vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Pela fé, Moisés, já nascido, ele foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Pela fé, Moisés abriu mão de uma vida de regalia, porque ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, do que participar da corte do Egito. Mas que fé que tinha no coração dele? Ele cria no coração dele que haveria algo mais excelente. Ele decidiu abrir mão do pecado, ele decidiu abrir mão daquela realeza toda, porque ele falou: sei que Deus tem preparado algo melhor para a minha vida. E no versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele não estava vendo uma recompensa material naquele momento. O que ele via naquele momento era a corte do Egito, era a vida boa que ele tinha, mas ele via pelos olhos da fé a recompensa que teria lá na frente. E por causa da recompensa que ele teria lá na frente, ele abriu mão do hoje, do seu conforto, da sua condição hoje, pelaquela recompensa que ele teria lá na frente. Porque ele creu, ele teve fé para crer nisto. E eu entendo, irmãos, que é difícil, porque isto não é humanamente racional. Isso é espiritualmente racional. O espírito entende isso. O nosso espírito entende isso. A nossa carne não entende. A nossa carne não entende porque que a gente abre mão de um conforto hoje para ter uma recompensa ainda maior lá na frente. Espiritual. E continuando aqui, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Moisés abriu mão de tudo o que ele tinha, porque ele ficou firme crendo em algo que era invisível, em algo que ainda não existia. Como a fé, irmãos, exige perseverança da nossa parte. Ficar firme crendo que vai vir à existência aquilo que não existia. Não abandonar a fé. Não abandonar os princípios. Não abrir mão daquilo que aprendeu. Não abrir mão da recompensa que vai vir, crendo em algo que é invisível. Ele não estava sentindo, ele não estava vendo, ele não estava tocando. Mas ele cria no coração dele que haveria uma recompensa invisível. Ele ainda nem sabia da libertação do povo, mas ele cria no invisível, naquilo que estava no coração. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocassem. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Imagina você convencer todo um povo a passar pelo meio do mar. Gerar toda essa fé no coração de todas as pessoas. A fé de Moisés,
ela envolveu todas aquelas pessoas creram que passaria pelo meio do mar e o mar não cairia sobre elas. Todas aquelas pessoas creram que iam enfrentar o perigo juntas, mas que iam sair do outro lado, vitoriosa, unânimes, como a igreja de Cristo. A fé de Moisés gerou isso no coração daqueles irmãos. E eles passaram o mar, e eles enfrentaram o mar, e eles enfrentaram toda aquela situação. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. A igreja de Cristo avançando mais uma vez. A igreja de Cristo, unânimes, mais uma vez pela fé. A igreja de Cristo mais uma vez dando passos sobre aquilo que cria, mas que não via com seus olhos naturais. Mas avançando porque tinha uma palavra de avanço. Avançando porque tinha uma voz de comando. A ordem é para avançar. E a igreja avançava sobre todas as situações. Então eu creio que a igreja que vai, mais uma vez, viver uma realidade sem limites, é a igreja que avança pela fé. Irmãos, se a gente parar para tomar uma decisão baseada naquilo que os nossos olhos estão vendo, a gente desanima. Se a gente não viver pela fé, a Bíblia diz: o meu justo viverá pela sua fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Se a gente não viver pela fé, não olhar com os olhos da fé, e não tomar as nossas decisões pela fé nesses dias, a gente desanima. Porque são muitas as situações que nos rodeiam. E mais do que tomar as nossas decisões pela fé, o Senhor nos chamou para ter uma fé contagiante, que desperte fé nas outras pessoas, que desperta a mesma convicção no coração das outras pessoas, para que daqui a pouco todo mundo esteja falando: vai dar certo, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai fazer, as promessas vão se cumprir, nós vamos ver o melhor de Deus, ainda que os nossos olhos não estejam vendo, mas nós declaramos pela fé. Os olhos de Moisés não estavam vendo nada disso, mas ele foi tomando as decisões baseadas na palavra, e ele não foi confundido, porque os que confiam no Senhor não serão confundidos. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Eu queria abrir aqui um parêntese para falar de Raabe, essa meretriz. Está lá em Josué capítulo 2, verso 8. Como a fé foi gerada no coração dessa mulher. Eu acho linda essa história, irmãos, porque é uma referência para nós. A gente sabe que Raabe era uma meretriz. A gente sabe que Raabe, ela começou a sua vida de uma forma desqualificada para ser uma heroína da fé. Mas chega um momento da história dela que aquela fé é gerada no coração dela, pelo Espírito, não pode ser de outra forma. Olha só o que a Bíblia diz em Josué 2:8. Antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado. Então os espias foram até Jericó espiar a terra. Quando o rei descobre, o rei de Jericó passa a procurar os espias, ela esconde os espias no telhado de casa. E aí o rei vem bater na porta: Raabe, eu soube que os espias vieram aqui na sua casa, eu soube que vieram homens de Israel na sua casa e eles são espiões. E ela falou para o rei: eles vieram aqui, mas já foram embora. Vai rápido que você alcança eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: bem sei eu que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Raabe, ela começou a ouvir os burburinhos daquilo que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel. Ela começou a ouvir assim: Deus está abençoando o povo. Deus está abençoando esse povo. Esse povo, eles carregam a bênção de Deus. E esse temor tomou o coração de todas as pessoas da cidade de Jericó. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. Raabe ouviu o que Deus fez na vida daquele povo 40 anos atrás, e ela creu. Raabe ouviu um testemunho de 40 anos atrás. Essa é a força do testemunho. Porque ali já se passaram 40 anos que o povo tinha saído do Egito. O povo de Deus saiu do Egito e nos primeiros meses, nas primeiras semanas, eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho. Eles passam 40 anos no Egito. Depois de 40 anos no Egito, eles vão entrar em Jericó. Quando eles vão entrar em Jericó, que esses espias ficam hospedados na casa de Raabe, ela fala: eu ouvi o que Deus fez na vida de vocês, porque o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e os que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ela ouviu o testemunho das obras antigas do Senhor, e ela creu no coração dela, e ela falou: o Deus que fez lá, Ele é poderoso para fazer de novo. Eu sei que Deus é na vida de vocês, eu não posso contra vocês, então eu vou me juntar a vocês, porque ninguém para o povo de Deus na terra.
A gente consegue entender que Raabe teve esse discernimento? Ela ouviu o testemunho? E como nós, sendo cristãos, porque Raabe aqui era uma ímpia, era uma cananeia, Raabe aqui era uma meretriz cananeia, e como nós, sendo cristãos, cercados de testemunhos, vendo os testemunhos, vivendo testemunhos, não vamos deixar gerar no nosso coração uma fé maior do que essa? De crer que Deus tem feito no nosso meio, porque Deus já fez na vida de fulano, Deus já fez na vida do ciclano, Deus já fez na vida do meu amigo, Deus fez na vida do meu familiar. Sim, Deus vai fazer na minha vida também. Ele é fiel, Ele é o mesmo, e nós temos que falar nesse momento, nesse sentido, como Raabe. Eu tenho ouvido o que Deus tem feito, e eu tenho crido no meu coração, e eu sei que vocês não serão parados, porque vocês são a igreja de Cristo. E continuando aqui, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida a meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, de que a livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Aquela mulher, ela ouviu as palavras do Senhor, e ela reconheceu que Deus era Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Eu gosto dessa expressão, em cima no céu como embaixo na terra, porque eu sempre lembro da oração do Pai Nosso. A vontade do Senhor invadindo a terra, aqui na terra como já é no céu, através da igreja de Cristo. E Raabe entendeu que o povo de Israel ali, que representava a igreja de Cristo naquele momento, Raabe entendeu que ninguém poderia parar aquele povo. E ela falou: quero estar com vocês. E Deus honrou a fé dela. Raabe é a bisavó do rei Davi, certo? Casou com Salmão, que era um príncipe de Judá. Tiveram Obed, de Obed com Ruth nasceu Jessé. E de Jessé nasceu o rei Davi. Mas o que chama atenção na história dessa mulher é que ela ouviu e creu. E isso foi imputado na vida dela por justiça. Ela guardou no seu coração as palavras que ela tinha ouvido acerca do Deus de Israel. Nós paramos aqui no versículo 32, certo? 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, ela não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe, mesmo sem conhecer, ela creu no Deus de Israel. E nós o conhecemos. E continuando aqui no 32. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, e fecharam a boca dos leões. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui desses homens, que eu acabei de citar. Faltar-me-ia tempo contando de Gideão. Quem foi Gideão, irmãos? Aquele menino que estava malhando trigo no lagar, com medo, com receio, que quando o anjo foi falar com ele, ele falou: eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o menor da casa do meu pai, a casa do meu pai é a menor das famílias. Todos esses heróis da fé que estão aqui no versículo 32, tiveram um início, uma realidade muito similar à nossa. Pessoas improváveis, pessoas incontáveis, as suas famílias não esperavam nada deles. Sabe aqueles jovens que a família fala: isso aí não vai dar em nada? Assim foi na vida de Gideão. Ele estava malhando trigo no lagar quando o anjo veio ter com ele, mas naquele momento, pela fé, ele dá uma resposta. E o Senhor usa ele de uma forma sobrenatural para com o exército de 300 homens vencer os midianitas. O que ele viveu foi sobrenatural. Porque quando nós damos um passo de fé, a nossa responsabilidade é só o passo, o agir é do nosso Deus. Todo o resto é com o Senhor quando nós damos um passo de fé. Quando nós damos um sim para uma realidade que nós ainda não estamos vendo, mas que nós cremos. Baraque, eu falei de Baraque aqui a semana passada, no domingo de manhã, a mesma situação. Baraque, ele foi um jovem que cresceu debaixo de um jugo de Jabim, de um jugo de uma opressão. Da mesma forma, vivia escondido, vivia fugindo.
por causa dos cananeus, do rei Jabim, do rei dos cananeus, que naquela época oprimia o povo de Israel. E ele cresce debaixo dessa situação. Não teve nenhum chamado específico, mas através da profetisa Débora, Deus chama ele para um novo tempo, e ele fala: eu só vou se você for comigo. Ainda assim ele vai, ainda assim ele dá uma resposta. Houve naquele momento dúvida no coração de Gideão, houve naquele momento dúvida no coração de Baraque. Eles não acreditaram que aquele chamado tão especial era com eles, porque quando eles olhavam para a realidade deles, era impossível. Eles não conseguiam entender por que Deus tinha algo tão excelente para a vida deles, se eles eram pessoas tão pequenas. Gideão pediu 3 provas para Deus, para acreditar, falou: não é possível. Às vezes a gente faz a mesma situação, irmãos, a gente pede prova em cima de prova, sinais em cima de sinais, porque a gente acha que o chamado é grande demais para a nossa realidade. Confia, se foi Deus que chamou, é Ele que vai fazer. A nossa responsabilidade é falar o sim para o nosso Deus. Tem mais pessoas aqui? Jefité era o filho bastardo de um homem, que os irmãos expulsaram ele de casa. Mas que quando chegou o tempo de Deus para a vida dele, Deus fez com que os nobres fossem buscar ele numa terra estranha. Naquela terra estranha que Jefité estava fugindo dos seus irmãos, se juntou com um bando de maloqueiro ali daquela região, estava vivendo uma vida de maloqueiro. A Bíblia usa a expressão vadios, né? Se juntou com um bando de vadios, estava vivendo uma vida aleatória, uma vida aleivosa. Mas Deus não se esqueceu dele. E lá no meio da lama, no meio do monturo, o Senhor foi resgatá-lo. O Senhor foi trazê-lo para uma nova realidade. E a Bíblia diz que quando ele falou sim para aqueles homens, o Espírito Santo se apoderou da vida dele. E existia o Jefité antes do Espírito Santo e o Jefité depois do Espírito Santo. A realidade daquele que se move por fé, irmãos, é uma realidade antes da fé, e antes da presença do Espírito, e depois da fé, e depois da presença do Espírito. Jefité se tornou um líder irreconhecível. Mas para ser sincero, eu não queria ter o começo que Jefité teve. Davi a mesma coisa. Davi, a gente sabe que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Dentro da sua família também um jovem bastante improvável, mas o Senhor já estava capacitando ele para uma grande obra. Eu imagino a realidade de Davi sozinho no meio do pasto, no meio dos bichos, enfrentando urso, leão, papagaio, sapo, enfrentando o que fosse, cuidando das ovelhas do seu pai, longe da vista de todo mundo, longe de uma corte, longe de uma pompa, longe de qualquer realidade ali que o colocasse numa condição favorável, completamente esquecido pela sua família. Esse foi o começo de Davi. Mas Davi também, da mesma forma, ele foi um antes do Espírito e foi outro depois do Espírito. Sansão, esse teve um começo especial. Sansão é o único aqui desse versículo. Sansão e Samuel, na verdade, foram os 2 únicos que tiveram chamado no ventre da sua mãe, que tiveram um chamado específico. Os 2 eram nazireus de Deus. Sansão era nazireu de Deus, era uma pessoa separada. Também foi usado para uma grande obra. O profeta Samuel da mesma forma, mas tirando esses 2, irmãos, todos os demais, eles tiveram um final melhor do que o começo. Porque não importa muito como a gente começa, importa muito como a gente termina. A Bíblia diz que o final vai ser melhor do que o começo. Porque aqueles que semeiam em lágrima voltarão trazendo consigo seus molhos, colherão com alegria. Colherão com alegria. Não importa, irmãos, aonde nós começamos, como nós começamos. Importa aonde pela fé nós vamos chegar. Essa promessa, ela é para você, assim como ela é para mim. Essa promessa, essa palavra, essa verdade que um dia alcançou a minha vida, e eu falei, se Deus teve um negócio na vida de Jefité, Ele vai ter um negócio na minha vida também. Se Deus um dia usou a vida de Raabe, não é possível que Deus não vá usar a minha vida. Essa palavra, ela precisa descer para o nosso coração. Nós temos que crer pela fé em tudo o que o Senhor prometeu, em tudo que está liberado através da sua palavra. Todos esses aqui, irmãos, no primeiro momento olharam para a circunstância, mas depois foram convencidos pelo Espírito Santo. Não olhe pela circunstância, dá um passo de fé. Não olhe para a circunstância, não olhe para as pessoas. Não olhe para o que está acontecendo ao seu lado. Não olhe para as notícias. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Aprenda com Jesus. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha para Jesus, aprenda com Jesus e creia e dá passos de fé, que você vai avançar assim como esses homens. O Senhor tem uma realidade sem limites para as nossas vidas. Todos esses aqui viveram uma vida sem limites, uma vida extraordinária.
Gideão, com esses 300 homens, venceu o exército midianita. Gideão, depois, ele teve um apelido, ele foi conhecido como Jerubaal, o derrubador de Baal, porque ele chegou na casa dele e meteu o pé nos ídolos do pai dele. Mas, enfim, o homem que até hoje a história reconheceu como um dos maiores juízes de Israel, porque através dele Deus deu vitória para o povo, com 300 homens. E assim foi com cada um desses heróis da fé, que Deus usou, e que Deus, quando esses heróis da fé falaram sim para Deus, foi Deus que levantou, foi Deus que capacitou, foi Deus que santificou, foi Deus que abençoou, foi Deus que preparou as suas mãos para a batalha, foi Deus que adestrou as suas mãos para o combate, foi Deus que deu a vitória. Não foi a marcha do povo que fez as muralhas caírem, foi o poder do Espírito Santo que fez as muralhas caírem. Deus deu a vitória para Josué. Não foi a pedrinha ali de Davi que fez o gigante cair, foi o poder do Espírito Santo que fez o gigante cair. E assim é na nossa vida, irmãos, quando nós damos um sim para Deus e quando nós fluímos a partir da fé. Andar a partir da fé é crer naquilo que os nossos olhos não estão vendo. É crer que essa realidade vai vir. E perseverar, declarando e orando e buscando até que essa realidade venha sobre as nossas vidas. E o capítulo 11 continua. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefité e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram as promessas. Nós precisamos desses dias, irmãos, viver essa realidade do nosso chamado, vencer reinos, vencer principados, vencer potestade das trevas que se levantam nas regiões celestiais, sobre o nosso país, sobre a nossa família, que tentam contra a igreja de Cristo na terra. Nós precisamos da mesma forma, pela fé, praticar a justiça, viver em santidade, viver em retidão, livre do pecado, livre das condenações, livre das acusações e fluindo pelo poder do Espírito Santo, aos quais pela fé também alcançaram as promessas. Nós precisamos também pela fé alcançar as promessas. Nós precisamos pela fé perseverar até viver cada promessa que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Se nós recebemos uma promessa, se nós cremos nessa promessa, se nós sabemos que é de Deus, o nosso papel é perseverar e reivindicar no mundo espiritual até alcançarmos, assim como esses heróis da fé. Pela fé venceram reinos. Você pode falar para o seu irmão que está do seu lado, pela fé venceram reinos. Venceram reinos. Eu não sei qual reino tem se levantado contra a sua vida. Eu não sei qual reino tem se levantado contra a sua família. Eu não sei qual tipo de reinado, qual tipo de principado tem se levantado para se opor contra a sua vida. Pela fé, esses homens venceram. Pela fé, você também vai vencer. É pela fé que se vence. É pela fé que avança. E você sabe como se vence um reino, um principado, uma potestade? É muito simples. Não desistindo, continuando. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É só resistir. É só continuar. É só perseverar. É só tapar os ouvidos espirituais para a barulheira que os inimigos fazem e perseverar avante, firme, centrado nas promessas que estão liberadas sobre a sua vida. Não olhando para as circunstâncias, mas centrado. Você pode dizer para o seu irmão também, praticaram a justiça. Você vai ser instrumento da justiça de Deus nessa terra. Você vai ser aquela pessoa que o Senhor tem levantado para equilibrar a balança, para dar para alguém a condição, para cumprir o que diz a Bíblia, Isaías 61, o Espírito do Senhor sobre você, para levar libertação aos cativos, para levar perdão aos oprimidos, para levar paz àqueles que estão aflitos no seu coração. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, como Estevão, cerrados, provavelmente como o profeta Isaías, tentados, como muitos, mortos ao fio da espada, também como os muitos profetas, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, provavelmente como João Batista, desamparados, aflitos, maltratados, como Jeremias,
foi inclusive preso numa cisterna, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todos eles pagaram esse preço, porque eles viveram pela fé, porque eles creram. Eles creram, e ainda que a situação, humanamente falando, naquele momento, levou eles para um extremo. Eles creram, e porque eles creram, eles alcançaram a recompensa de todo o trabalho e de tudo aquilo que eles creram, pela fé. A igreja que se move no extraordinário, a igreja que se move de forma sem limites, é a igreja que avança pela fé. Porque a partir do momento que nós paramos para ouvir o que está sendo dito, paramos para ver o que está acontecendo no mundo, não é que a gente vai viver numa bolha não, irmãos, mas a gente tem que saber que nós estamos aqui na terra para liberar sobre o mundo uma nova realidade. A despeito de tudo que está vendo, nós temos que liberar a palavra de Deus, orar para que haja paz, orar para que haja um novo tempo, influenciar e ganhar vidas para Cristo. E por último, irmãos, a igreja que se move sem limites, é a igreja, é aquela que não perde a dimensão do seu primeiro amor. Eu li aqui a respeito de Atos 2:42, não é? Onde fala da igreja primitiva. Em todo o povo havia o amor. E eles perseveravam unânimes, unidos. Mas a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos se esfriariam. E às vezes a gente se depara com essa realidade, o amor de muitos se esfriando. E a nossa responsabilidade de guardar o nosso coração, a nossa comunhão com o Espírito Santo, para não perder esse primeiro amor, para não perder esse vínculo, para não perder essa paixão. Porque se a gente passa a viver uma situação extremamente humana e natural, o amor vai se esfriando, porque a iniquidade só vai aumentar. Efésios capítulo 2, aliás, Apocalipse capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso. Vamos encerrar, irmãos. Ao anjo da igreja de Éfeso, nós conhecemos muito bem essa história, mas eu só queria trazer algumas reflexões para o nosso coração. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. E o Senhor fala para aquela igreja, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende e pratica as primeiras obras que praticava no princípio. E se não se arrepender, eu virei a você e tirarei do seu candelabro do seu lugar. O Senhor está falando para aquela igreja que se ela não voltasse ao primeiro amor, ela perderia muita coisa, ela teria muito que perder. Essa não é a nossa realidade. Mas nós precisamos a cada dia no Senhor guardar o nosso coração para não perder o primeiro amor. Porque as situações que vêm, como vem sobre todo homem natural, nos levam em alguns momentos a murmurar, nos levam em algum momento, se a gente não vigiar e não guardar o nosso coração, a não crer, a esmorrecer, a desfalecer o nosso coração. As situações naturais e tantas coisas que a gente ouve no dia a dia, tendem a levar o nosso coração para uma frieza, para uma letargia, para uma apatia espiritual. Mas o que o Senhor tem para as nossas vidas, as promessas que a gente precisa declarar, aquilo que está aqui no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 7, a carta à igreja da Filadélfia. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essa é a primeira declaração que a gente tem que declarar nesse mundo. Essa é a primeira declaração que a gente precisa declarar quando a gente ora. Essa é a primeira declaração que a gente tem que declarar quando as más notícias vêm sobre a nossa casa. Essa é a primeira declaração que a gente tem que declarar sobre as portas da nossa vida. Eu sirvo a um Deus que é verdadeiro, que é santo e que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Se existem portas abertas, as portas estão abertas e ninguém pode fechar. Mas se ele fechou algumas portas, essas portas que ele fechou estão fechadas e ninguém a pode abrir. E eu vou falar que a porta de Deus fechada para a nossa vida é proteção. A porta de Deus fechada para a nossa vida é livramento. A porta de Deus fechada para a nossa vida é bênção. E ao seu tempo Ele vai abrir uma porta infinitamente maior sobre qualquer área, sobre qualquer circunstância e sobre qualquer necessidade. Sempre que eu falo em portas, a gente pensa logo em trabalho, né?
mas essa trabalhe não. Portas de relacionamento, portas de ministério, porta de propósito, portas de um novo tempo, portas de uma casa, portas de uma família, portas de qualquer promessa que Deus tenha liberado sobre a sua vida. Os nossos filhos não vão se perder, porque esta é uma porta aberta que ninguém pode fechar. O seu ministério, o seu chamado, ele não vai ser perdido, porque essa é uma porta aberta que ninguém pode fechar. A palavra do Senhor diz aqui na continuação: eu conheço as suas obras, eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mesmo com pouca força, guardou as minhas palavras e não negou o meu nome. O Senhor tem visto o teu coração, o Senhor tem visto a tua realidade. O Senhor tem visto o nosso coração, o Senhor tem visto a nossa realidade. O Senhor, Ele olha para nós e Ele lembra que nós somos pó. O Senhor olha para nós e Ele conhece as nossas limitações. Mas o que o Pai tem para nós é que as nossas limitações não podem parar, nós temos que nos mover pela fé. O Senhor olha para a nossa realidade, Ele sabe quando nós estamos no deserto, Ele sabe quando nós estamos no vale, Ele sabe quando nós estamos na montanha, Ele sabe quando nós estamos na bênção, Ele sabe quando nós estamos na tribulação. Ele conhece as nossas lágrimas. A Bíblia diz que as nossas lágrimas são colhidas e sobem diante de Deus como incenso e como cheiro suave. As nossas orações, as nossas lágrimas são colhidas e estão diante de Deus. O Senhor conhece a nossa realidade. O Senhor conhece as orações que a gente faz quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro. E é só eu e Ele, é só você e Ele. O Senhor conhece as orações que você faz quando você está no teu secreto. Mas o que o Senhor tem para as nossas vidas são portas abertas que não se fecharão. Portas abertas que jamais se fecharão. Eu sei que você com pouca força guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás. É os filhos do cão, o próprio diabo, e se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Eu farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Não são pessoas aqui, irmãos, hoje são principados e potestade. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Visto que você guardou as minhas palavras de perseverança, eu o guardarei no dia da tribulação. No dia da tribulação, que sempre vem, que assola o mundo, que vem através de situações humanas, o Senhor nos guarda. O Senhor nos esconde. O Senhor nos guarda naquele secreto ali que Ele nos conhece. Ele guarda o nosso coração, Ele guarda a nossa mente. Ainda que as pessoas vão caindo para o lado, ainda que 1000 caia do nosso lado, ainda que 10.000 caia à nossa direita, você está aqui hoje. E você está aqui hoje porque o Senhor tem conservado a sua vida para o louvor da sua glória. Você está aqui hoje porque o Senhor tem conservado a sua sanidade mental. O Senhor tem conservado a sua integridade. O Senhor tem conservado o seu espírito firme. Por isso eu não tenho dúvida nenhuma que você é cheio do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida nenhuma que você é herdeiro da promessa, filho da promessa, e que você carrega a presença. Outro dia eu estava no encontro Vida Vitoriosa e eu falei: Jesus, está todo mundo caindo e eu não estou caindo aqui? Será que eu não estou sentindo a tua presença? Será que eu não estou cheio do Espírito Santo o suficiente? O Espírito Santo falou ao meu coração: Ismael, você está todo dia na igreja, você acha que isso vem de você? Você acha que sou eu na sua vida te fortalecendo, te capacitando? Você acorda cedo para trabalhar, não reclama, vai lá, agrega valor, ajuda, abençoa todo mundo. Você acha que isso vem de você, vem do homem natural? Ou sou eu na sua vida te enchendo e te capacitando para isso? Quando você, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, abre a sua boca para abençoar alguém, para liberar uma palavra de bênção, você acha que isso vem de você ou é o Espírito Santo que está enchendo o teu coração? Então não é por aquilo que você está vendo, é pela fé que está no teu coração. Se quando você tem a oportunidade de falar de Deus, você fala bênção, você fala o bem, você libera uma palavra de bênção sobre aquele que precisa, você tem o Espírito Santo. Se numa situação onde muitos têm caído, você tem perseverado, é porque Deus é na sua vida. Se numa situação onde muitos têm desanimado, como nós lemos aqui, mesmo com pouca força, você tem guardado as palavras, é porque Deus é na sua vida.
Então, independente do que você está vendo, se você crê que Deus é na sua vida, tome posse das verdades do céu sobre a sua vida. Se levanta nessa terra em coragem, em autoridade, e fala: Deus é na minha vida, eu sou filho de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, não importa o que eu estou sentindo, importa o que eu estou crendo, eu vou continuar. Se você chegou aqui é porque Deus é na sua vida, meu irmão. Um homem natural não vive o que você está vivendo. Um homem que move completamente pela sua carne não faz o que você está fazendo, não abençoa como você está abençoando, não persevera como você está perseverando, não dá passo como você está dando passos, não tem o coração tão voltado para abençoar alguém, para ajudar alguém, para fazer algo de bom como você tem feito. Creia, você é cheio do Espírito Santo e pode se encher ainda mais. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação. Eu venho em breve, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor quer tornar cada um de nós coluna na sua casa. O Senhor te chamou para ser uma coluna. O Senhor te chamou para ser um vaso de honra. O Senhor te chamou para ser uma pessoa que sustenta. O Senhor nos ensinou a dar esses passos. Você vai ser uma coluna na sua casa. Você vai ser uma coluna em todos os lugares aonde o Senhor te colocou. Tome posse da sua identidade de filho de Deus, de cheio do Espírito Santo. E se você é cheio do Espírito Santo, a santidade para você é muito fácil. E se você é cheio do Espírito Santo, buscar a presença dele para você é muito fácil. E se você é cheio do Espírito Santo, perseverar para você é muito fácil. Tome posse da sua identidade. Ele vem sem demora, mas ele vai encontrar eu e você uma igreja sem mácula. Apesar das suas limitações humanas, ele vai encontrar você na terra uma igreja preparada, uma igreja que está anunciando as boas novas por onde quer que tenha passado. Amém?